Vamos lá, fazer um resuminho semanal básico. Essa semana foi assim uma semana bem interessante, porque a presidente da República teve a oportunidade de se consagrar como uma benfeitora no sentido de sancionar a reforma política, sancionar o voto impresso e consagrar-se aí como uma pessoa transparente, uma pessoa que luta e sem medo, né, da transparência aí no processo eleitoral brasileiro. Mas infelizmente, não sei se for por falta de orientação ou se da onde que sai isso, mas ela fez totalmente o contrário do que ela deveria ter feito, né? Ela vetou o voto impresso junto com o financiamento empresarial de campanha, que isso foi bom, mas ela vetou o voto impresso e isso ocasionou um problema maior, porque nesse momento ela conseguiu criar três inimigos, né? Ela conseguiu criar o inimigo da Câmara, o inimigo do Senado e o inimigo que seria a população, que fica revoltada com o fato de ter vetado o voto impresso. Está temendo o quê, né? Então, infelizmente, a decisão tomada não foi boa, foi uma decisão que ela poderia ter revertido a seu favor, porque independente de quem criou o voto impresso ou quem teve a ideia do voto impresso, se ela sanciona isso, ela teria que usar isso como bandeira de transparência. Ela poderia ter usado essa bandeira para ela, poderia ter se apropriado, né, dessa bandeira. E ela fez o contrário, ela fez o que? Ela deu força para o rival. Ela deu força para o Jair Bolsonaro, que agora vai levantar a bandeira do voto impresso com mais veemência, vai tentar derrubar o veto dela. E além do que, Jair Bolsonaro faz parte da CPI da Petrobras e também ele está no PP atualmente, Partido Progressista, que tem 32 indiciados na Lava Jato. E ele já declarou que vai sair desse partido, tá? E ele vai para o PSC, que é o partido que já está o Eduardo Bolsonaro. E aí ele quer o quê? Ele quer que na próxima eleição nós tenhamos uma opção, ele quer que nós tenhamos uma opção diferente do PT e PSDB, que nós tenhamos uma opção realmente de direita. Afinal, PT e PSDB são partidos de esquerda. Então essas foram as declarações do Jair Bolsonaro. Ele basicamente lançou a candidatura dele, né, dizendo que ele vai para o PSC com o intuito de termos uma opção de direita nas próximas eleições. E a presidente, tendo feito esse veto, ela deu força para o Jair Bolsonaro, querendo ou não. Acabou dando força para esse movimento aí dele. Um outro fato interessante aí que nós tivemos na semana são os casos das contas bancárias do Eduardo Cunha na Suíça, com milhões e milhões desviados e enfim. E o Banco Suíço prometeu dar suporte às investigações realizadas aqui pelo Brasil. Legal. Aí a gente vê um repórter, um colunista, dizendo o seguinte: corra, Cunha, corra. Corra de quê? Né? Porque a maior preocupação desse repórter, desse jornalista, não é com o fato do Cunha ter contas na Suíça, dele ser corrupto ou qualquer coisa do gênero. A preocupação do cara é uma só: corra para analisar os processos, os pedidos de impeachment, porque a sua cabeça está a prêmio, porque você corre o risco de perder a presidência da Câmara em função dos crimes de corrupção. Ou seja, você pode ser corrupto o quanto você quiser, mas desde que você corra com isso aí que está tramitando na casa. Essa é a mentalidade das pessoas, entendeu? Eu não quero saber se você vai ser julgado, se você é culpado, eu não quero saber disso. Eu quero que você corra com os processos que estão aí vigentes. Né? Bacana, legal, pensamento super honesto, né? De corrupção seletiva, né? Interessante pra caramba isso, né? De qualquer forma, os processos de impeachment, o Cunha já vetou 5 deles, tá? 5 o Cunha já descartou por vários motivos, né? Falta de materialidade, falta de formalidade, enfim, vários motivos jurídicos aí. Lembrando que os processos de impeachment, eles são muito mais eles são jurídicos, e eu acredito que eles têm que ser jurídicos e não políticos, tá? Não é a minha vontade, não é a sua vontade,
é a justiça que deve ser feita conforme as leis vigentes. E se as leis vigentes não forem boas, devemos lutar por leis novas e melhores. Tá? Já bati nessa tecla, bato na tecla de novo. Vamos lutar por leis melhores. E o resumo da semana é esse. Se você perdeu ou não acompanhou, ficou aqui a minha dica aí de algumas coisas que aconteceram, né? Os tópicos foram reforma política, presidente dando vacilo, Bolsonaro basicamente se lançando como candidato, o Cunha sendo pego com a boca na botija e repórteres nem aí para isso. Então bem interessante isso, né? Essa corrupção seletiva, né? Abraço. Esqueci de um último detalhezinho rápido. Ainda tem mais, acho que 8 ou 9 processos de impeachment lá para o Cunha analisar, sendo que os principais ali são o do Hélio Bicudo, que visam sobre as pedaladas fiscais. Esses aí sim, parece que tem fundamento legal sólido e pode ser algo bem interessante aí quando tiver a análise. Falou.